Olá, talento, tudo bem? Hoje teremos uma entrevista com uma pessoa que trabalha muito no audiovisual, que vocês vão conhecer como é que funciona o mercado dela. Mas antes, inscreva-se no canal, dá um like, manda para os amigos, faz com que o podcast chegue a mais pessoas. Assim vocês vão conhecer mais esse mundo do audiovisual. É uma troca. É só você fazer o login também. Além do Instagram, viu, gente? Que também ajuda. E é isso. Vamos conhecer a minha entrevistada de hoje? Conheçam Carol Viana, produtora de cinema. Bem-vinda, Carol. Obrigada, querida. Prazer estar aqui, viu? Muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui. Imagina. Nos prestigiando com a sua presença e com todas essas informações. Obrigada. Eu acho excelente esse trabalho que você faz, porque o nosso mercado não se fala. Exatamente. E pouca gente... Muita gente vai para a faculdade de cinema, aprende algumas coisas da teoria, não da prática. E muita gente faz cinema como eu e não fez faculdade de cinema e vai aprendendo na prática. Então, esse tipo de oportunidade de aprender com quem faz é ouro. Parabéns. Adoro. Muito obrigada. Nossa, esse é o seu Adoro feedback. Eu mesmo. acho, o podcast ele veio para isso mesmo. Para as pessoas que queiram entrar no audiovisual, de todo tipo de talento, produtora de elenco, fotografia, os talentos que são o elenco, né? Enfim, todos. Porque nós temos as faculdades, mas tem determinado departamento do audiovisual que é só na prática. Exatamente. E... Quando a gente vai fazer um filme... Aliás, quando a gente assiste um filme e repara nos créditos finais... Isso. Quantas atividades diferentes. E são pessoas com especialidades diferentes, com talentos únicos. E a gente não aprende isso que não seja fazendo, né? Exatamente. Então é legal que se apresente, porque eu, quando comecei a minha carreira, eu nem sabia tudo que eu poderia fazer dentro dessa área. Eu sabia que eu gostava do entretenimento, do audiovisual, mas eu não sabia o quê. Não tinha referência aonde você tinha. buscar? Não tinha. Às vezes eu me pergunto assim, poxa, se quando eu fui escolher a minha faculdade, se eu soubesse a amplitude de oportunidades de atividades desse meio, talvez eu tivesse feito outro curso, porque eu fiz jornalismo, eu fiz direito, eu nunca fiz cinema. E talvez eu tivesse ido fazer, né? Mas é isso, porque a gente não sabe. A gente não sabe quão amplo é, quantas funções e quantos talentos diferentes podem estar num set ou trabalhando num filme ou numa série de TV, né? Então é legal esse trabalho seu, muito mesmo, de verdade. Obrigada. Lamento que não tinha podcast na minha época. Eu criei assim bem na pandemia, tive várias ideias, ideias já tá há 2 anos, mas eu tive as ideias e falei, eu preciso ajudar o talento, ajudar as pessoas do audiovisual, porque eu vejo que não tem nada e eu preciso que as pessoas conheçam um ao outro e saber como chegar em cada um. Como que é, né? Porque até aqui o podcast me ajuda muito. Eu vivo aprendendo. Eu não sei o que cada um realmente faz e eu vou aprendendo. Porque eu sou da parte da produção, talento, agente artístico. Então, é outro segmento. Mas você, o que é uma produtora de cinema? Quem é Carol no audiovisual? Tipo isso. Não sou ninguém na fila do pão. Eu sou uma operária do audiovisual. Não, bom... Eu tive toda uma carreira em empresas de TV e streaming. Canais de TV por assinatura. Comecei com rádio, como jornalista. Ainda experimentei ser jornalista. Sua voz é de locutora, vai. Quem me dera. Mas comecei repórter de rádio, enfim. Aí migrei para... Daí eu percebi que meu negócio não era notícia. Eu gostava de entretenimento, gostava daquele ambiente, mas não isso. Aí acabei indo parar em televisão por assinatura. Fiz uma carreira ali, em algum momento migrei por um período curto para uma startup que são... Então, uma coisa que está no ar ainda, muito bacana, que são um canal de TV para salas de espera de consultórios médicos e hospitais e tudo mais. Coisa que existia já nos Estados Unidos há muitos e muitos anos, e no Brasil foi lançado mais recentemente. E depois fui para os streamings, trabalhei no Terra e na Netflix. E depois da Netflix, finalmente abri minha produtora. Resolvi trabalhar para mim mesma, depois de quase 30 anos, aprendendo o lado de lá. E foi bacana, né? Então, eu sou uma produtora jovem como produtora independente. Faz 8 anos, mais ou menos, que eu comecei o meu negócio.
mais uma pessoa que estava há 30 olhando os outros fazerem. Estava do outro lado. Estava do lado de quem contrata uma produção, quem compra um filme pronto, quem pensa uma grade de programação, quem faz um contrato com o olhar do comprador e não do vendedor. Então, eu estava lá do outro lado do balcão. O que me ajuda muito a estar desse. Muito. Mas você sabe que foi interessante, porque apesar de ter 30 anos nessa área, foi fazendo o meu primeiro filme, bom, fiz outras coisas, mas meu primeiro filme, que é o De Repente Miss, que foi lançado agora esse ano, é que eu também fui aprender um monte de função do cinema que eu não via como executiva de empresa. E eu até no set, assim, eu perguntava assim, mas exatamente o que faz essa pessoa, né? E chegava para a pessoa, mas me conta tudo que comporta a sua atividade, Olha. porque eu não sabia, né? E é uma delícia, porque a gente aprende e é uma dinâmica crescente por conta das tecnologias, das novas linguagens, dos novos canais, né? Os streamings e tudo, os videogames e tudo mais que vem. Então, vai se reinventando. Tem funções que aparecem agora, que não existiam, e outras que existiam que não existem mais, né? Que a tecnologia substituiu. É bem dinâmico. Então, na fila do pão, eu sou essa pessoa, operária. Não, operária nada, é uma que faz tudo, é que aprender um monte de coisa que vai e ajuda muitas pessoas. A gente acaba que, para fazer um filme, todo mundo diz isso, né? Cinema é coletivo, TV é coletivo, ninguém faz nada sozinho. E é incrível como é colaborativo, mais do que coletivo, né? Porque você chega com uma ideia, você produtor, você roteirista, você diretor, e quando você vê o resultado final, é tão diferente, porque tanta gente colocou o seu olhar, o seu talento, sua visão daquilo, e a coisa, em geral, fica melhor, né? Porque fica mais rica. Eu tenho um amigo, diretor de cinema, o Marcelo Galvão, que fala assim: Carol, existem 3 filmes. O filme que a gente escreve, o filme que a gente filma e o filme que sai na tela. Porque vai passando na mão de um monte de gente, né? Verdade. E é verdade. E são olhares diferentes e tudo diferente. Cada um dá o seu olhar, a sua marca ali, e aí transforma e coloca. E tá um sucesso, De Repente Misa. Foi tá bem. é. Eu adorei, eu fui na pré-estreia. Eu amei. Minha filha ficou alucinada. Olha, o De Repente Misa é um projeto, um roteiro da Dani Valente, que é atriz também. Pela Netflix, eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos. Na época que eu entrei na Netflix, nem tinha escritório aqui, então eu fui morar lá. E ela era minha vizinha. A gente se conheceu lá, ficou vizinha, amiga. A Dani também tinha acabado de mudar para Los Angeles e tinha feito um curso de roteiro lá na UCLA e saiu com este roteiro, que foi parte lá dos estudos dela. E o roteiro era incrível. Então, assim, eu tinha acabado de sair da Netflix e continuei lá nos Estados Unidos. Eu tinha acabado de abrir minha produtora. Ela tinha acabado o curso dela. E as duas se olharam e falaram assim: bom, eu tenho um roteiro aqui. Eu falei: eu tenho uma empresa aqui. Tá certíssimo, mas é isso mesmo. E aí eu li o roteiro e falei assim: gente, que divertido. Maravilhoso. O roteiro é ótimo. E tinha, principalmente, sabe, Nani, eu acho que isso é uma coisa que a gente também tem que entender. Ele tinha o tamanho do que eu poderia abraçar naquele meu momento de começo, né? Porque se fosse um projeto megalômano, assim, uma coisa gigantesca, eu não daria conta para ser meu primeiro projeto. Mas, ao mesmo tempo, era um projeto... Então, era um projeto, não é pequeno, ele é de tamanho médio, eu diria. Mas ele é muito sólido, muito criativo. E comédia, sempre bem-vinda, né, gente? Os atores ajudaram muito, muito gostoso. A Dani, ela é muito amiga da Fabiana Carla, sempre foi. E enquanto ela escrevia o roteiro, ela falou: Carol, a Fabiana não sai da minha cabeça, eu acho que o papel é para ela. E aí a gente ligou para a Fabiana, liguei, né, pro agente, liguei, a Dani falou: olha, vai te ligar a produtora. Na hora, ela falou sim. Eu falei: mas você nem leu? Ela falou: não preciso ler, é da Dani, é da minha amiga, não sei o quê. Eu falei: puxa, que delícia, você viu vê como é que é? Aí a gente trouxe a distribuidora, né, a Elo Studios, que trouxe a Sony. Eu, na época, nem tinha uma produtora no Brasil, então me associei com um produtor no Brasil. Eu tinha uma produtora lá fora, mas a gente queria concorrer aos editais, né, de financiamento público. Então, me associei ao pessoal da Pé na Estrada aqui no Brasil. E aí, isso faz 7 anos, né? E aí a gente, então, começou a saga. Porque fazer um filme é uma saga. Teve um diretor, eu acho que ele era diretor e produtor de filme estrangeiro, que ganhou um Oscar há alguns anos. E ele falou uma das coisas mais incríveis que eu já ouvi. Ele falou assim: olha, eu quero realmente parabenizar todo mundo que concorreu comigo na categoria. E, aliás, todo mundo que está indicado aqui, porque o normal é não fazer um filme. Então, fazer um filme é um milagre, porque quantos filmes estão o roteiro na gaveta, ou o roteiro foi na mão de alguém que não conseguiu levantar o dinheiro, ou levantou uma parte, mas não todo, ou filmou e não conseguiu chegar em lugar nenhum, não conseguiu finalizar, ou não conseguiu ser exibido em lugar nenhum. Então, você ter um filme feito e exibido
é um milagre. E é um mesmo. milagre. E que levou 7 anos no meu caso, né? Às vezes leva menos, às vezes leva mais, mas no meu levou 7 anos este primeiro roteiro, este primeiro filme, né? E ficou uma graça, assim, a gente está muito contente. Nesse momento ele já está nas plataformas de aluguel e venda, ele foi para cinema no Brasil todo. Fiquei super feliz porque ele terminou a carreira de cinema dele nesse circuito SP Cine, que são esses circuitos dos céus aqui de São Paulo. Ingresso a R$4, R$2 minha entrada, de uma galera que não consegue ir num cinema de shopping, né? Gente que não tem essa grana, não tem nem tempo. Nossa, e Mário, foi um sucesso. Sabe quando você fala, gente, uma coisa que começou A por pré-estreia acaso... tinha 900 Tinha. pessoas, tá? Tinha. Gente, eu vi, tá? As crianças Tinha. enlouquecidas. Com a Júlia Benite, o Gianluca Mauad. Minha filha ficou assistindo tudo. Que o filme tinha... O quê? São 2 horas ou mais? Não chega isso. Não, chega... Tem 100 minutos, É, mais ou menos. mais ou menos isso. Mas ela ficou, assim, atenta e amor. Só elogio. Que bom. E aquela criançada, eu adorei, foi divertidíssimo. O filme tem isso, entendeu? Ele não ele é um filme... Assim, o que eu, quando resolvi ser produtora, pensando, falei assim, bom... Eu acho que eu quero fazer filme que toque as pessoas. Mas não precisa também ser aquele filme que chacoalha a pessoa, que ela vai repensar a vida dela. Até espero um dia fazer um filme que tem esse poder de fazer você repensar muita coisa real da sua vida, ou do seu ser, enfim. Mas se ela tocar um pouquinho, e aquele filme tocava. As mães, os adolescentes, né? Tem uma cena lá com a mãe e com a filha. Não é? Aí eu lembrei, dei um abraço na minha filha, ela se tocou. Muita mãe saiu assim... Olha, obrigada por esse filme, porque a minha filha aqui ao meu lado falou assim, mãe, acho que eu faço isso com você. Ah lá, a minha também. Ai, viu? Então tocou, é o que eu falo, né? filme sempre dá um recadinho. Eu gosto Dependendo disso. de como for, tem determinados recados, mas sempre dá alguma coisinha e as pessoas prestam atenção. Eu gosto dessa ideia, sabe? Eu, como produtora, me propus a todo filme meu ser um filme que você tem o que falar sobre... Nem que seja um comentário, nem que seja uma frase, mas você vai falar alguma coisa sobre ele saindo da sala. Porque existe o filme de entretenimento por entretenimento. Tá tudo bem. Sei lá, Velozes e Furiosos. Quem sou eu pra falar mal de uma franquia de sucesso? Mas é um filme que... Você vê, você vai comentar assim, nossa, aquela manobra, aquela explosão. Beleza. Para os fãs do gênero, incrível. Tá tudo certo com o filme. Mas eu, como produtora, eu acho que é importante para quem quer trabalhar no audiovisual, pensar assim, o que eu quero deixar de legado do meu pequeno trabalho? Meu trabalho de formiga, é um trabalho de formiga, não sou o Spielberg. Mas o que eu quero deixar? Afinal, é o meu trabalho que as pessoas vão ver, né? O interessante de trabalhar com audiovisual é que o nosso trabalho vai para avaliação pública. Não é só o seu chefe que está olhando se funcionou, né? O público é o mais importante, né? Então, um dia eu me perguntei assim, o que eu quero fazer? Quando as pessoas pensarem em mim, o que eu quero que elas pensem na Carol como produtora? Eu quero isso, eu quero assim, ela fazia filme que provocava algum pensamento, provocava assim, chacoalhava alguma coisa dentro da gente. E pode ser através da comédia, do terror, do drama, né? Que é um excelente gênero para isso. Mas tudo pode. Pode ser através de um stand-up. Eu produzi um stand-up do Maurício Meirelles para a Netflix, né? Foi efetivamente meu primeiro projeto como produtora independente. Até no stand-up ele dá umas provocadas, entendeu? Ele fala umas coisas assim, com outra pegada, mas ele fala umas coisas e fala, eipa, acho que eu tenho que pensar nisso. Eu acho legal. Então, a minha proposta... O cinema dá voz e faz com que as pessoas repensem coisas que estão acontecendo ou não acontecendo, ou que vai acontecer. É isso, por isso que a gente fica tão ligado a esse mercado. Eu vivo nisso, eu amo... E também vendo as pessoas brilharem lá, os talentos, eu acho isso incrível. Gosto muito. Eles trazem muito deles, né? O talento... Acho que, assim, o talento... A gente está falando do talento como sendo uma função, mas é a palavra, né? Eles têm um talento. Eles trazem tanto assim... Eu vi a Fabiana Carla, né, protagonista do filme, ela trazia muito da vida dela de mãe para aquele filme, onde ela é mãe de uma adolescente. O filme é sobre essa história de uma mãe e uma adolescente que se desencontraram ali, então a filha perdeu a admiração pela mãe, e naquele filme elas vão se reencontrar. A Fabiana primeiro começou assim, uma semana antes da filmagem, a gente já estava lá no Beach Park, onde foi filmado, e ela quis fazer umas sessões de filme com pipoca, lá só ela, o ator, o João Baldasserini, que era o marido dela no filme,
o Gianluca Mauad, que era o filho, e a Júlia Benite, a filha, para criar esse ambiente de família. Então, ela pegava a pipoca, escolhia um filme, eles ficavam só os 4, ela falou, não, a gente precisa criar um ambiente de família aqui. Perfeito. E ao longo do filme, eu ia vendo que ela trazia coisas da vida dela. Ela falava, cortava a cena, ela falava assim, gente, eu vivi isso com a minha filha, porque o meu filho uma vez me falou assim, isso aqui. E a Júlia, a mesma coisa, assim, a Júlia estava com a mãe, acompanhando no set, né, porque ela é menor de idade, e às vezes ela terminava e falava assim, minha mãe vai ver essa cena, ela vai falar, viu, você faz isso comigo, não sei o que. É isso mesmo. Então, é bacana, assim, o talento trazer a experiência e o talento de trazer uma história pessoal para um personagem que pode ou não ter a ver, mas que em algum lugar se conecta, né, com a pessoa. Isso é mágico, assim, o bichinho do cinema pica a gente por causa dessas coisas. É mágico. E é que fica mais e mais apaixonada. Fica. E você sendo uma produtora independente, como é que faz? Você contrata uma equipe, no caso assim, você tem a ideia ou vê algum trabalho de alguém, de repente você fala com o diretor traz a equipe dele, ou você já busca algo específico, ou você pega primeiro o roteiro e aí vai em busca de diretores e produções, porque todos são independentes, no caso. Todos são prestadores de serviço. Nani, tem todas essas opções. Assim, é engraçado que os filmes chegam pra gente das maneiras mais diferentes. Então, pode ser como aconteceu no De Repente Miss, né? Que a roteirista tinha um roteiro totalmente pronto, eu não tinha ideia que isso existia, né? Que essa história existia. Ela chegou, olha, fiz isso, eu li e me identifiquei, gostei da história, me conectei imediatamente. E falei, bom, então vamos colocar em prática. Aí você, como produtor, tem uma definição que eu gosto muito, que é assim, o produtor, ele é o dono, fundador de uma pequena empresa chamada Aquele Filme, né? Então, no meu caso, o filme De Repente Miss. Eu sou a fundadora daquela empresa. Então, como fundadora, eu tenho que pensar assim, bom, o que é o meu produto? É este filme, né, no caso. O que eu tenho que fazer para fazer esse filme acontecer, para essa empresa acontecer? Então, daí você traz um distribuidor, um parceiro, coprodutor, como o meu caso, um ator famoso, se é o caso, ou um ator não famoso, um diretor, obviamente. E aí você pensa, mas como é que eu vou pagar essa história? Porque um filme é caro. Então, você tem lá também todas as alternativas do mercado, verbas de incentivo, dos editais do fundo setorial, ou investimento dos estúdios, ou investimento privado de um patrocinador, ou investimento de uma plataforma que vai comprar e produzir aquele filme. Você tem todas as alternativas que podem acontecer independentes ou associadas, e você vai montando seu plano de financiamento. É uma estratégia de uma empresa. E aí, conforme você vai avançando nesse plano de financiamento, você vai, então, conseguindo contratar a estrutura. Em geral, você sai com o filme para buscar financiamento, ou com um roteiro, ou com um argumento, que é um documento de umas 10, 15 páginas. Pode ter mais, pode ter menos, mas, em geral, é isso, que já traz toda a estrutura do filme. Primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, e que quem lê entende exatamente o que vai acontecer naquele filme. Não sabe ainda algumas das tramas paralelas, não está tão aprofundado, mas não vai ter surpresa. A pessoa já entendeu sobre o que é a história, já se engajou com aquele personagem principal. Então, com esse documento e um diretor, geralmente é o que você precisa para começar a buscar dinheiro no mercado, porque as pessoas vão fazer uma aposta em você. Então, o diretor, nessa hora, você já conversou com alguém, ou você já trouxe para o seu projeto. Esse diretor não necessariamente está, de fato, trabalhando, ele pode já ter lido esse documento. Aliás, antes, né, tem o roteirista. O roteirista é quem prepara esse documento. Exatamente. Então, o roteirista já te trouxe esse documento, você traz um diretor, e aí você, então, vai apresentar no mercado para trazer o resto dos investimentos. E aí, a partir daí, você, então, monta a estrutura daquela empresa que é aquele filme. Então, daí, uma vez fechou o orçamento, fechou. Aí você tem produtor executivo, que é a pessoa que cuida mais da parte de finanças, tem toda a área jurídica. Esses caras, em geral, entram um pouquinho antes. Tem o primeiro assistente de direção, que é uma figura fundamental num filme. Fundamental. Quem quiser estudar sobre o primeiro assistente de direção, eu recomendo. Muito bom, mas todo mundo acha que não é tão importante. Não é que todo mundo acha, mas eu já ouvi falar isso, né? Mas não é não, porque é o braço direito do diretor. O diretor do De Repente Miss é o Xu Shan, que ele é diretor já há alguns anos, mas ele
foi por toda uma vida e construiu toda a carreira dele como primeiro assistente de direção. Ele ainda faz esse trabalho para os diretores do coração dele, que foram os que deram oportunidade, né? Então, Olha, Daniel que Filho, delícia. algumas pessoas muito amigas. Mas ele hoje ele é diretor. Mas ele dá um curso de primeiro assistente de direção, que eu recomendo que todo mundo faça. Eu fiz para entender, porque eu, como produtora que veio, né, de vida executiva, de empresa, quando eu entrei na área de produção, eu fui estudar, né? Não podia chegar assim tão perdida de nada. Então, eu fui fazer o curso do Chu para também entender exatamente a função dessa figura que é essencial no set de filmagem. Aliás, que ele começa antes. Ele começa quando você tem um roteiro e você quer começar a orçar o roteiro. Aí o primeiro assistente de direção é que faz o breakdown que a gente fala, né? Olha, boa dica. Viu o talento? Olha isso aqui, dica. Ele faz as listas de análise técnica, que tem um software específico. Não sei, a partir dali, o produtor executivo orça. Então, é uma figura que te acompanha do começo até o final das filmagens. Ele não acompanha na pós-produção, mas ele está já nessa fase inicial, antes de você conseguir captar. Porque quando você vai captar dinheiro, você tem que ter ideia de quanto vai custar aquele filme, né? Sim. Então, o Chu dá um curso que eu recomendo muito, mas são pessoas que você vai trazendo conforme o dinheiro vai entrando. E o produtor, muitas vezes, faz esse investimento sem ainda saber se ele vai recuperar. Então, o produtor é o cara do risco. Então, hoje, por exemplo, eu estou trabalhando no meu próximo projeto, onde já também respondendo a sua pergunta, né? Chegaram até mim com uma ideia. Gente, olha, tem esse livro, tem essa ideia, a gente queria fazer essa história, uma biografia. Eu adorei a história, só que não tinha nada escrito. Então, eu assinei um contrato e paguei esse grupinho que eram 2 roteiristas e uma supervisora de roteiro, para desenvolver um argumento e um roteiro. É um investimento meu. Eu espero recuperar um dia. Claro. Mas faz parte do meu negócio que eu invista neste primeiro material que eu preciso para ir para o mercado buscar dinheiro. Eu também fechei contrato com um diretor que gosta do roteiro, mas que ainda não está efetivamente trabalhando no filme. Ele vai trabalhar no filme quando eu tiver um passo além de ter, de fato, um investimento, e então ele poder enfim, se dedicar para algo que, de fato, vai acontecer. Eu já trouxe parceiros, distribuidores, então eu me armei de um pequeno grupo de profissionais e empresas que me propiciam buscar o financiamento. Para participar de um edital público de produção, né, de financiamento de produção, é obrigatório que a gente tenha, na maioria dos casos, um roteiro escrito, um distribuidor independente e um diretor. Então, essas figuras eu preciso trazer logo de cara. E é um investimento do produtor que vai, então, ao longo da sua vida, batalhar para o filme acontecer e, algum dia, recuperar esse investimento feito. Prospectar tudo. Então, chega dessa maneira. Chega um roteiro pronto, chega um grupo com uma ideia que você aposta, eu tive outro dia uma ideia que eu falei, puxa, eu quero pensar em quem é o roteirista que eu acho que tem a cara para desenvolver essa ideia. Eu tive uma ideia assim qualquer, que eu nem sei se rende um filme, porque como produtor eu acho que rende, mas é o roteirista quem vai conseguir saber desenvolver mesmo uma história. Então, eu posso chegar num roteirista e falar, olha, puxa, eu tive essa ideia... O que você acha? Daí você fala com 2, 3, 4 roteiristas e as pessoas vão trazendo, olha, eu pensei que essa ideia podia acontecer assim, assim, assim. E alguém vai te falar, eu também acho que é assim. Essa me encantou. E aí você, então, contrata essa pessoa. Ninguém vai ficar te dando tudo de graça por antecipação. Você vai trocando ideia, vai vendo quem é que realmente conecta com você naquela ideia. E quem é que traz, naquela ideia que você teve... a melhor versão daquela história que pode... A melhor maneira que aquela história pode ser contada. Porque eu posso falar para você, bom, eu vou fazer um filme sobre um hacker. Meu próximo filme é sobre um hacker. Passou na tua cabeça uma ideia, passou na minha outra, passou na da audiência. Cada um aqui teve uma ideia. Um pensou numa comédia, outro um drama, outro um crime, outro um... sei lá, cada um pensou uma coisa. Então, quando você vai falar com os roteiristas também, olha, eu queria fazer uma história sobre um hacker, que acontece isso, aquilo. Cada um vai trazer um aspecto. E alguém vai trazer um que você fala, cabe em mim. Esse é o que eu gostei, assim. Porque você vai casar com aquele projeto, Dani. Você vai casar... Foram 7 anos para eu fazer o De Repente Miss, mas ele vai ficar para a vida inteira o meu primeiro filme. Então, você casa com ele. Você tem que gostar. O produtor tem que gostar daquela história que ele vai fazer. Bom, então essa é a segunda ideia. Você, produtor, tem uma ideia, chama alguém e desenvolve aí para mim. E, às vezes, você desenvolve... não fica bom, aí você chama outro grupo, não faz de novo. Às vezes você faz 3, 4. A equipe tem que ser conectada, tem que ter a total conexão tem que ter isso. Aí chegou para mim recentemente até, assim, chegou para mim uma história de um documentário, uma pessoa gravou,
ficou lá uns meses na casa de uma pessoa, uma personagem, gravando. Ele falou, eu tô com esse documentário parado, eu sou um diretor, eu gravei, mas eu não sei muito caminhar. Preciso de um produtor, de uma pessoa que, né, que é a pessoa meio da burocracia, da papelada, mas também da venda. E aí, eu olhei aquele documentário, eu olhei o material, eu gostei da ideia, mas realmente eu não gostei tanto do material. Falando com o diretor, ele falou assim, nem eu gosto tanto desse material, porque já faz alguns anos que eu gravei e eu mesmo evoluí, mas vamos gravar tudo. Eu falei, vamos gravar de tudo de novo, porque a personagem tá viva, tá afim, vocês continuam, ela ainda tem essa história linda para contar, vamos. Então agora a gente está colocando de pé um projeto para ir para o mercado, para captar grana, para refilmar toda aquela história. Claro que alguma coisa ou outra que ele já fez vai ser usada, mas é bem uma coisa ou outra. E assim chegou essa história. De uma pessoa que tinha um documentário parado, não estava nem totalmente editado, mas estava com um corte. E ele falou, mas eu tô parado, faz alguma coisa com isso? E eu estava buscando algum projeto já bem encaminhado. Eu falei, pronto, mas aí a gente vai começar quase que do zero, né? Então, essas histórias chegam, né, da maneira mais maluca. Inusitada e tudo. Se, de repente, alguém queira te procurar ou alguma coisa, você abre, porque também não dá, porque vão vir várias historinhas também de gente que não tem muita noção, assim, né? Tem essa também, mas você faz o filtro, no caso. Faço. Olha, recebo muita ideia, assim, ideia não, na verdade até é uma coisa interessante, assim, eu recebo muita gente que me fala, puxa, eu queria te apresentar uma ideia. Quando a pessoa que eu não conheço, vai lá e me manda um arquivo, eu nem abro. Isso é um resquício de vida de executivo, né? A gente não abre porque vai que eu tenho uma história parecida e eu estou desenvolvendo e depois a pessoa fala, poxa, ela roubou minha história. Então, assim, quando me manda sem eu pedir, eu nem abro porque é um perigo. E existem histórias parecidas. Existem. Eu mesma já tive ideia de coisa que depois eu vi o que alguém fez. Falei, isso já várias vezes. Eu também. Filmes que eu falei, gente, mas isso daqui eu tinha visto. Pensei. Já pensei. Tem um significado aí na psicologia disso. Eu esqueci agora. Tem. Alguém... Que é quando passa e você não capta, o outro vai lá. Alguém já me explicou sobre isso. Que legal. Aqui no podcast, um diretor mesmo falou sobre isso. Agora eu não lembro qual foi a frase que ele usou, qual foi a técnica que ele disse. Mas é isso, são frases. Se você procurar, existe isso. E tem mesmo, porque existem... Assim, até nessas de eu ir estudar, né? Eu fui estudar produção executiva. Aproveitei que eu estava lá na Meca do cinema, né? Em Los Angeles, fui estudar produção executiva. E eles até falam assim, para você entrar com um processo alegando plágio, você tem que ter, lá na lei americana, um X% de coincidências inequívocas do seu projeto com aquele. Porque as ideias podem ser parecidas. Assim, tudo bem, existem ideias novas todo dia, mas existem muitas ideias repetidas também. E também existe muita... influência, existe muita homenagem. É normal, você puxa, eu vou fazer essa cena em homenagem ao Tarantino. Vou fazer mais ou menos o que ele faz, a linguagem que ele criou. Não, isso não é plágio, isso é homenagem, ou isso é pegar emprestado uma ideia criativa, tá tudo certo. A gente não copia a receita. A gente pode fazer uma homenagem os filmes que eu tenho assistido com a minha filha, que são os doramas, e eu falo para ela, filhinha, são todas essas historinhas brasileiras, sessão da tarde, só que com coreano. Iguais. É a mesma história, só muda o elenco. Aí ela fala, mãe, eu falei, se eu te mostrar uma série de filmes que tem aqui com essas historinhas, só muda o elenco, é isso. Mas tá valendo. É outro olhar, é outra produção. A história é igual, porque a história romântica é a história viva, é a coisa que acontece, enfim. Mas aí muda os personagens. Mas você vê, quando a gente fala... Agora a comédia romântica tá voltando com tudo, né? Teve um período de baixa, voltou com tudo. E é engraçado, porque todo mundo sabe o que é comédia romântica. Uma menina, um cara... Bom, ou dois caras, ou duas mulheres. Mas duas pessoas têm um relacionamento que não tá muito bem. Aí termina, daí tem um terceiro que aparece. Daí você sabe que aquela pessoa vai ficar junto. Sabe. A questão é como é que vai fazer isso acontecer. E aí que a inteligência do roteirista, aí que a criatividade. A estrutura. Lá nesse curso de produção executiva, até tinha uma pessoa que... Era um ciclo enorme de palestras, assim, e tinha uma menina que falava assim, existem 7 histórias no mundo.
Todo mundo sabe quais são essas 7 histórias. A questão é como é que você faz ela acontecer? Como é que você conta Qual a ela? sua história? Como vai ser contada? Os elementos a forma novos, de como né? você contar que vai fazer com que as pessoas fiquem presas à sua história, queiram assistir mais e ver o que vai acontecer no final. Exatamente. Tipo isso. É isso mesmo. Eu adoro essas coisas também românticas, Sessão da Tarde. Eu chamo de Sessão da Tarde, né? Sempre chamo... Não, é delícia. Mas essa comédia romântica... A gente dá aquela choradinha. Né? Nossa, é muito bom. E aí eu falo, gente, já sei o que vai acontecer. Assiste aqueles filmes uns milhões de vezes. Tem filme que eu assisto milhões. Você fala, já sei, mas tudo bem. Tudo bem. É que é legal que você fala. É fofo. E é gostoso também você ver um filme que você já viu, porque é confortável, assim, dá um calorzinho no coração. Você fala assim, gente, eu só quero relaxar. Não quero pensar muito. Então, vou ver esse filme, sei lá, vou ver Uma Linda Mulher de novo. Tudo bem. Cidade dos Anjos com aquele lindo. Amo Cidade dos Anjos. Nossa, eu sei de cor todas as músicas. Delícia. E chora quando assisto. Já assisti umas milhões de vezes e Animação, choro. não é delícia? Animação. Eu acabei de ver Divertidamente Nossa, de novo. não porque eu vou ver a o 2. filha não deixou, né? Porque ela foi assistir com as amigas. E agora eu vou ter que assistir sozinha. Mas eu tô doida pra assistir. Eu vou. Eu amo. Então, eu fui ver o 1 de novo pra me preparar pra pro poder 2. pegar. Gente, é uma delícia. Não é uma delícia aquele além filme? de tudo, não, é uma delícia, mas também é uma delícia. O filme é maravilhoso. É maravilhoso, excelente. Mas é gostoso rever, até porque quando você já sabe o que vai acontecer, então você começa a prestar atenção em umas coisas e fala, olha... Que você não prestou antes. Você começa a olhar a reação do personagem do secundário, que você não via, né? Eu adorei rever. Acho ótimo rever. Mas essa que é o brilhantismo do roteirista e de toda essa equipe que participa. Você vai fazer uma comédia romântica, todo mundo já sabe a estrutura, já sabe. Como que o roteirista construiu aqueles personagens? Como que o diretor fez eles atuarem? Como que o figurinista vestiu? Como que o diretor de arte montou aquele cenário? Aí tudo que fica diferente. E essa que é a história legal, entendeu? Todo mundo sabe como vai terminar a história. Às vezes até te surpreende, mas em princípio você sabe. Mas o bacana é ver a jornada, né? E na jornada que vem o talento de todo mundo. É muito interessante. E muda tudo. Muda o elenco, o cenário, luz, tudo. Tudo. A visão do diretor, tudo isso é isso. E aí que está a oportunidade dessa turma toda inovar uma coisa que o produtor mesmo não pensou. Às vezes o produtor até fala, nossa, eu queria fazer uma coisa com uma estética outra, mas ele não vai decidir sozinho, na verdade. Ele vai discutir com o diretor de fotografia, ele vai discutir com o orçamento, porque às vezes ele tem uma ideia brilhante e fala, não vai caber nesse dinheiro. Mas isso que é o barato, entendeu, da história. É isso. Que maravilha. Ai, que papo bom, aprendi tanto. Nossa, coisas assim que a gente quer cada vez mais conversar, aprender. E chegamos ao fim. Você viu como é rápido? Rápido, menina. É rápido. É que a conversa é tão gostosa e fica. E eu quero que você volte com novos projetos, que eu sei que a gente vai ter outro projeto aqui, que eu sei que tem talento na Unicast, no projeto. E aí você vai voltar para contar desse outro projeto. Vou. E agradeço muito pela sua presença. Quer falar mais alguma coisa? Fala mais rapidinho para o só. público. Que Pode esse falar. Projeto que a gente vai fazer, eu não sou a principal produtora, eu sou a produtora associada, que é uma coisa que acontece. Você vê, quando é uma produtora de Florianópolis, a Vinil Filmes, que tinha esse filme há 10 anos, batalhando. A gente se conheceu e, por acaso, eu vi uma oportunidade, consegui viabilizar uma parceria que viabilizou financeiramente o filme, e aí eu me tornei uma produtora associada e estou atuando como produtora executiva, que é responsável por toda essa parte financeira, burocrática, enfim, é uma gerentona ali da burocracia. Então, é isso, o produtor é isso também, ele vai se associando com outras pessoas em projetos de outros, porque cada projeto leva tanto tempo, né? Exatamente, que a gente vai e um precisa do outro, você viu? Foi o seu olhar e a sua competência como produtora de um projeto bom e competente para poder transformá-lo em real e contar essa história o mais breve possível. Vai. Acho que a gente filma em março, tá? Aquela assim, olha, já avisa teu talento. Eu tô avisando meu talento, eu acho que é março. A gente ia filmar esse ano, já ficou uma loucura, o ano já tá acabando. Demos sorte, viu? Porque a cidade da nossa locação alagou lá no sul. É verdade. Demos sorte que a gente adiou. Foi a única cidade de Santa Catarina que alagou. Então a gente deu nosso anjo da guarda, porque os anjos do cinema ajudam, né?
Então tá, então é março, tá? Março, ótimo. Eu já vou avisar o talento que ele já vai assistir aqui. Você viu, né? Março. Anota aí na agenda. Reserva a agenda. Eu já estou riscando tudo aqui. E vamos. Que maravilha. Obrigada, Nani. Muito obrigada pela sua Parabéns presença, de novo pelo seu podcast, dia. Agradeço muito esse seu feedback, ter falado. Fico muito mais feliz. E muito obrigada. Obrigada, querida. E é isso, gente. Olha que delícia. Olha que entrevista gostosa. Olha quem eu trago para vocês, gente. Isso não tem preço, gente. Trazer essas pessoas maravilhosas. E você viu quantas dicas? Coisas que eu mesmo não sabia. E aí? Você também não sabia, né? Então, vamos lá? Vamos manter esse podcast vivo? Você sabe que não tem patrocinador, que a patrocinadora é a agência NaniCast. Então, vamos. Siga, compartilhe, fale para os amigos, fala para todo mundo. Escreva aqui também. Se quiser fazer uma pergunta também para Carol, faça uma pergunta, ela responde também. Tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo.